Então, a todos, boa noite. Eu quero dizer o seguinte, que a paz do Senhor esteja convosco, que Deus os abençoe. E hoje estamos aqui nesta noite para compartilhar uma pequena exortação convosco. Tenho aqui a Carla, a irmã Carla ao pé de nós. Também tenho aqui alguns irmãos a assistir. E hoje quero compartilhar convosco um momento com Deus acerca de exortação para nós lermos a Bíblia diariamente. E todos nós sabemos que a Bíblia, né, é o livro mais importante da humanidade. E sempre serviu de inspiração quer para homens, quer para mulheres, no passado e nos dias de hoje, no presente. E nós sabemos que ao longo da história, né, a Bíblia foi proibida, ela foi perseguida, ela foi queimada, ela foi ridicularizada, mas permaneceu sempre viva. Por isso ela tem provado ser um livro inabalável. Então a Bíblia é a palavra de Deus, que é capaz de transformar a vida daqueles que dela se aproximam com um coração puro, com um coração referente. Então, para nós cristãos, a Bíblia é o nosso guia, como comparamos um aparelho, né? Nós temos sempre lá as instruções. Então, a Bíblia é o nosso guia, é a instrução para o cristão, é uma regra de fé, é a bússola, é ela que nos orienta a nossa vida. Ela é a espada que penetra a alma, é o martelo que esmiuça a penha. A palavra, a Bíblia, é a revelação, ela é a luz que nos ilumina. Ela é a luz que nos ilumina. Se um cristão pretende ter uma vida abundante, uma vida espiritual, não pode, de forma alguma, negligenciar a Bíblia. Isto é, ele não pode negligenciar a sua leitura, ele não pode negligenciar a sua prática. Nós temos que a ler e praticar. Como na vida, como no dia a dia, nós temos uma luta constante. Por isso é que eu quero compartilhar convosco nesta noite. A ler a Bíblia é muito importante porque ela alimenta a nossa alma. Assim como o corpo físico, né, precisa de ser alimentado, precisa de uma alimentação equilibrada, uma alimentação com proteínas, a alma e o espírito também precisa de ser alimentado. Precisa de uma alimentação adequada para o desenvolvimento da nossa alma e do nosso espírito. Portanto, ler a Bíblia de forma constante irá nos alimentar espiritualmente e nos fornecer proteínas necessárias para uma vida espiritual, para uma vida material em pleno movimento. Por isso eu quero aconselhar, e vou pedir aqui à Carla que me ajude, a lermos a primeira de Pedro 2, tem a Bíblia, Carla? Primeira de Pedro 2, no versículo 2. Quem não conhece a Carla fica a conhecer. Mas claro que ela já é conhecida aqui no nosso meio. E 1 Pedro 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Não ficaram embaciados com Pode tirar na... 1 Pedro 2:2. Desejai, né? Desejai ardentemente como meninos, assim nascidos, e puro leite espiritual,
para por ele vá crescer para a salvação. Exato. Então nós estamos a ver aqui o que a palavra de Deus está a dizer, não é? Desejai como meninos, novamente, né? Nascidos, desejai o leite racional. O que é que isto nos está a dizer? Como um bebê, né? Chora pelo leite verdadeiro, pelo leite da mamã, pelo leite materno, então nós também devemos desejar nos alimentar, comer aquele leite que é a palavra de Deus. O nosso espírito e a nossa alma precisa de se alimentar com a palavra de Deus. Se nós vermos o que é que Jesus disse em Mateus 4,4, a palavra em Mateus 4,4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse, próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós estamos a ver que é necessário nós nos alimentarmos, quer a nossa alma, quer o nosso espírito, através da palavra de Deus. É muito importante também ler a Bíblia diariamente, porque ela aumenta a nossa fé. Fé é um requisito essencial para um relacionamento perfeito com Cristo. E sem ela não podemos agradar a Deus. Eu sei que muitos de nós já ouvimos esta palavra, mas nós vamos ler para aqueles que ainda não ouviram. E eu vou pedir à Carla que me ajude em Hebreus 11, versículo 6. Todos nós conhecemos esta passagem, mas há pessoas que ainda não ouviram, e então vamos compartilhar o que é que fala, a importância de nós lermos a palavra de Deus. E vamos ver o que é que diz em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, o que é galardoador dos que o buscam. Amém. É isso. Então nós estamos a ver que é importante nós lermos a Bíblia para termos conhecimento de Deus, para termos fé, né? Porque sem fé é impossível chegarmos a Ele. Então é importante nós lermos a Bíblia, porque as Escrituras, nós ao lermos a Bíblia, ela aumenta a nossa fé. E à medida que nós buscamos com sinceridade os conselhos do Senhor, a revelação da palavra, né? Ela nos fortalece e nos acrescenta cada vez mais esperança nas promessas que nela estão escritas. Por isso a importância de nós lermos a Bíblia. E sabe, Carla, às vezes há momentos, né, de fraqueza espiritual. Infelizmente acontece, né, que há essas fraquezas. E acontece a mim, acontece a todos nós, né, haver uma fraqueza espiritual. Só que infelizmente há muitas pessoas que abandonam a leitura da Bíblia, que abandonam, às vezes alguns até abandonam o próprio Deus, né? Mas muitas das vezes deixam de ler a Bíblia, né? E se voltam para coisas que não edificam. Mas a palavra de Deus, ela nos edifica. Só que as pessoas deixam de ler a Bíblia e começam-se a distrair com outras coisas. E em momentos de fraqueza espiritual, o que é que nós devemos fazer? É preciso buscar a Deus. E nós podemos buscar a Deus como? Pela sua palavra. E nós temos que buscar as forças em Deus, quer na comunhão uns com os outros, falando, compartilhando uns com os outros, quer pela oração, mas principalmente pela palavra de Deus. E vamos ver o que diz lá em Romanos 10, versículo 17.
Romanos 10, versículo 17 diz assim: de sorte, veja, porém, a importância que é nós lermos a Bíblia, está a ver? De sorte que a fé, aquilo que nós temos que acreditar, nas promessas de Deus, aquilo que Ele nos promete, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter a certeza, né, que é importante nós lermos a Bíblia diariamente, em meditação, em reflexão, porque é a maneira perfeita, né, de ter a fé necessária para estarmos firmes contra, diante, né, e estarmos firmes perante um ataque, os dardos inflamados do maligno, diante de um problema, diante de uma circunstância, etc. Então é importante nós lermos a Bíblia. E por isso nós devemos ler a Bíblia diariamente. Porquê? Porque ela nos ensina a vontade de Deus. E então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é? Andar com Cristo e não reconhecer, andar com Cristo e não entender os seus planos é algo que nós não devemos fazer. Sem conhecermos a vontade de Deus, como é que podemos amá-lo? Se não conhecemos a vontade dele. Dissermos que o amamos é boca para fora, muitas das vezes. Então é importante, né, nós conhecermos a vontade de Deus para nós o amarmos. Se nós não conhecemos a sua vontade, como é que eu posso servi-lo adequadamente? É impossível. Eu vou servi-lo de qualquer maneira. Não vou servir com o propósito certo, porque eu não sei qual é a vontade. Então é muito importante que nós saibamos qual é a vontade de Deus. E João 15, um bocadinho mais atrás, no versículo 14, diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então nós precisamos de ler a Bíblia para sabermos qual é a vontade de Deus. O que é que Ele nos manda fazer. Não é, Carlos? Eu acho que é importante. E muitos cristãos hoje, né, a vida deles, a caminhada deles na atualidade, né, a caminhada, eles creem em coisas que recebem dos outros. Não tem mal nenhum, né? E não tem. E nós devemos até de aprender com os outros. Olha, eu tenho aprendido muito consigo. Tenho aprendido muito aqui com o irmão Zé. Tenho aprendido muito com o nosso líder. Mas é preciso nós também lermos a Bíblia para ver se aquilo que ouvimos da boca dos outros se está de acordo com a vontade de Deus. Temos que ter esse cuidado. Né? Mas nós devemos de aprender. Mas há muita gente não lê a Bíblia, não tem comunhão com a palavra de Deus. E o que é que acontece? Eles andam e seguem Cristo pelo que ouvem dos outros. Eu tinha um colega meu que trabalhava comigo na altura e ele muitas das vezes entrava no carro e perguntava-me coisas acerca de Cristo. E eu respondia. Eu podia lhe dar uma alimentação estragada, um alimento estragado. Porquê? Porque eu não tinha conhecimento da palavra. Então ele podia receber um alimento estragado. Que ele fazia perguntas e eu respondia. Agora será que ele ia ver o que é que eu tinha dito? De certeza que não ia, porque ele não tinha conhecimento. Ele tinha curiosidade em saber as coisas de Cristo. E claro, eu respondia com todo o amor e com todo o carinho para que ele realmente viesse a ter o conhecimento e a certeza de quem é Cristo, né? Mas pronto, nós podemos aprender. Eu posso aprender com a Carla, posso aprender com o irmão Zé, posso aprender com o nosso líder, com o pastor Eurico, mas
eu tenho que ver se está de acordo com a Escritura. Para quê? Para que eu não seja mal alimentado. Então, viver uma vida com Cristo, sem ter um contacto íntimo com as Escrituras, isso é um absurdo, totalmente absurdo. E se nós vermos o que diz aí em Mateus 22, Mateus 22, 29, o que é que diz aí, irmã Carla? Já agora, se me conseguir ler. 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está a ver? Aqui estamos a ver que a vontade de Deus é que todos conheçam-no em forma plena. Porque muitas das vezes as pessoas erram ou estão mal perante Deus, né? Porque realmente não têm a verdadeira, né? O verdadeiro conhecimento da Escritura, não conhecem o verdadeiro poder de Deus. Conhecem-o pelo que os outros ouvem. E muitas das vezes nós sabemos, como está escrito na Bíblia, que muitos falsos profetas se levantarão, muitos falsos irmãos se levantarão. Então é necessário nós lermos a Bíblia para que não comamos qualquer coisa. Se nós, na nossa alimentação diária, temos cuidado com a nossa alimentação, às vezes não temos, né? Mas pronto. Mas temos cuidado com a nossa alimentação para não nos cair mal, para não nos fazer mal. Então, espiritualmente, quer na nossa alma, quer no nosso espírito, nós também precisamos nos alimentar bem, com boas proteínas, que é a palavra de Deus. Então é da vontade de Deus que todos o conheçam plenamente. Pela experiência pessoal, de certeza que a Carla tem experiências pessoais com Deus, o irmão Zé tem experiências pessoais com Deus. Nós já vimos o nosso líder, o pastor Eurico, falar também. Eu tive experiências também acerca do meu filho, acerca de muitas coisas, experiências pessoais com Deus. E é também da vontade de Deus, né, que nós tenhamos realmente a revelação da Escritura na nossa vida. E Cristo é a plenitude da vontade de Deus. Assim sendo, a Bíblia é a maneira mais segura de nós conhecermos a vontade do Senhor e, consequentemente, vivê-la de forma a agradarmos Deus verdadeiramente. É lendo a Bíblia. Por isso é que eu vou finalizar aqui, terminar aqui, dizendo o seguinte. Eu espero que esta pequena exortação de nós lermos a Escritura de Deus, né, para que ela possa realmente ser leitura diária nossa, ser uma reflexão diária, para que nós possamos crescer na presença de Deus. E termino esta exortação com 2 de Pedro 3, Segunda de Pedro 3, versículo 18. Então, o 1 de João não pode ser. E termino com esta passagem dizendo assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que nós podemos crescer? Lendo a Bíblia, fazendo dela uma leitura diária. Não quer dizer que nós tenhamos de estar sempre agarrados à Bíblia, amados, mas termos ler para termos conhecimento qual é a vontade, o que é conhecer melhor a Deus, o que é que Ele tem para nós e o que é que não tem para nós. Por isso é que o versículo 18 diz: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim
agora como no dia da eternidade. Então nós devemos, em tudo na nossa vida, dar sempre glórias a Deus. Graças a Deus por tudo o que Ele nos tem feito e aquilo que nos vai continuar a fazer. Então eu só quero fazer uma pequena oração. Querido Pai Celestial, graças te dou, Senhor, por esta palavra compartilhada para todos nós, para que tenhamos a verdadeira comunhão contigo, Senhor, lendo a palavra que é a Bíblia. Por isso, Pai, eu te peço humildemente, em comunhão aqui com a Carla e com os irmãos presentes, que abençoes todos aqueles que estão ouvindo este vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amém.